Fala aí, minha galerinha, como é que vocês estão? Sou o professor Harrison dos Santos, satisfação imensa estar falando aqui com vocês para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos. Na verdade, vamos finalizar o nosso conteúdo sobre a independência dos Estados Unidos. Nas aulas anteriores, a gente viu como foi o processo de colonização desse território, as pessoas que vieram habitar, como eram divididas as colônias. A gente viu também algumas leis que foram impostas aos colonos durante a sua jornada. E hoje a gente vai ver o que acarretou essas leis. Primeira coisa, as ideias iluministas elas estavam cada vez mais fazendo parte do cotidiano desses colonos. As ideias iluministas que falam sobre você ter uma liberdade de expressão, você ter a liberdade de ir e vir aonde quiser, você lutar contra o mercantilismo, você lutar contra o absolutismo monárquico, cada vez mais estava no dia a dia desses colonos. Então, eles vão se reunir no primeiro congresso da Filadélfia após essas leis que começaram a ser impostas para eles. Esse primeiro congresso da Filadélfia, então, vai ser a união de vários líderes de cada uma das 13 colônias e eles vão redigir um documento. Nesse documento, eles vão falar que são contra o poder absolutista em que a Inglaterra estava cada vez mais impondo a esses colonos e vão fazer essa carta e vai mandar para a Inglaterra. A Inglaterra vai ler a carta, vai dar uma risada, porque ela vai achar isso uma piada. E eles não vão concordar com esse primeiro congresso da Filadélfia. Então vai haver aí outro congresso, já que eles não tinham aceitado que a gente redigiu no primeiro congresso, então a gente vai fazer outro congresso aqui com as leis mais severas. O segundo congresso da Filadélfia, então, vai ficar decidido que as 13 colônias seriam uma coisa, a Inglaterra seria outra. Então, esse segundo congresso da Filadélfia vai ocasionar uma cisão, uma divisão entre a Inglaterra e entre as 13 colônias. A partir de agora, eram coisas distintas. Esse movimento do segundo congresso da Filadélfia vai ser liderado por George Washington e por Thomas Jefferson. A Inglaterra não vai gostar disso, obviamente, e vai ser iniciada a Batalha de Lexington. Essa batalha é uma batalha no qual os colonos resistiram bastante. Por que eu digo que eles resistiram? Vocês imaginem você estar lutando contra uma grande potência, contra a sua metrópole, que tem bons navios, ótimas armas e chegam e invadem seu território, eles vão acabar com vocês. Mas os colonos conseguiram resistir bastante a essa batalha de Lexington. Então, no dia 4 de julho de 1776, vai ficar de fato aí declarado essa independência. Então, no dia 4 de julho de 1776, nós iremos ter a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E o autor vai ser o Thomas Jefferson. E nessa declaração, ele deixava claras suas ideias iluministas, como eu falei no começo da nossa aula. O direito de ir e vir, o direito de você poder se posicionar sobre algum assunto, sobre a sua liberdade de expressão, o direito de você lutar contra esse poder absolutista e contra esse poder mercantilista. Os ingleses que não tinham gostado dos dois congressos não vão gostar também dessa declaração de independência. E nós iremos ter algumas guerras. E a gente vai ter uma batalha muito importante, que é a Batalha de Saratoga, lá no ano de 1777, um ano depois da independência das 13 colônias. Os colonos vão novamente lutar bravamente, resistir a essa imposição que vai acontecer perante os ingleses. Então eles vão lutar cada vez mais. A gente percebe que há uma distinção entre a independência do Brasil e a independência dos Estados Unidos. A gente está percebendo aqui que na independência dos Estados Unidos, eles estão lutando muito para ter a sua independência, diferente do Brasil. O Brasil conseguiu sua independência de forma tão tranquila. Não foi muito tranquila, mas não chegou a ter esse ponto de dificuldade como essas pessoas das 13 colônias tiveram. Enfim, nessa batalha de Saratoga, eles vão conseguir resistir, mas eles vão conseguir também o apoio aí de duas grandes potências, de dois grandes países do mundo, que vai ser a França e a Espanha. Eles vão conseguir o apoio da França a partir do momento em que Benjamin Franklin vai conversar com os franceses e vai pedir essa ajuda aos franceses. Por que é que os franceses vão ajudar? A gente percebe que ao longo da história, a Inglaterra e a França nunca se deu bem. Eles eram inimigos.
A gente recorda que nós estudamos já sobre a Guerra dos Sete Anos, uma guerra que aconteceu e que foi entre a Inglaterra e a França. Então, por conta dessa rivalidade e porque os franceses queriam alguns territórios lá que estavam na América, ele vai se aliar às 13 colônias, vai se aliar aos Estados Unidos. Então, o apoio dos franceses vai ser muito importante para esses colonos conseguirem vencer a metrópole, que é a Inglaterra. Além da França, como eu falei, vai ter o apoio também da Espanha, que é de extrema importância. Agora nós iremos ver a Constituição americana. Essa Constituição é a Constituição que vigora até os dias atuais. Então, a Constituição dos Estados Unidos, que foi redigida, que foi escrita lá no ano de sua independência, é a que é utilizada até os dias atuais. Nessa independência, nós iremos ter novamente aí a Declaração de Princípios Iluministas, recordando novamente seu direito de ir e vir, liberdade de expressão, você lutar contra o poder absolutista, lutar contra o poder monárquico, você ter leis que envolvam todas as pessoas. Então, esses vão ser os ideais da Constituição dos Estados Unidos. Só que a gente precisa conversar sobre uma coisa. Já que eles davam esses direitos a todas as pessoas, eles falavam que todas as pessoas eram iguais, eram livres, mas a gente vai ter a continuação da escravidão nesse território. Então é algo que a gente deve pensar. Já que as pessoas tinham o mesmo direito, por que haveria escravidão ainda nesse território? Enfim, a forma de governo que vai prevalecer será a República Federativa Presidencialista, dividida em três poderes: poder executivo, que executa, poder legislativo, que faz as leis, e o poder judiciário, que vai julgar. Além do mais, essa república seria federativa, não seria algo centralizado. Então, a federação cada estado teria a sua autonomia. Essa Constituição também vai estabelecer aí, como eu falei, direitos civis e políticos, como a liberdade de expressão, a da imprensa, de crença religiosa, de reunião, enfim, vai ser muito importante essa Constituição para você dar uma certa autonomia aos seus novos filhos da pátria, que são os estadunidenses. Agora nós iremos ver uma atividade aqui bem rapidinho, verificando o que nós aprendemos, o que vocês aprenderam, o que eu aprendi na aula de hoje. Sobre a independência dos Estados Unidos da América, assinale a alternativa correta. Vamos à letra A. A origem do movimento da independência deve ser encontrada no desenvolvimento uniforme das 13 colônias inglesas. E aí, todas as colônias se desenvolveram ao mesmo tempo, algumas ficaram para trás, ou todas se desenvolveram juntas. Letra B, perdão. O crescimento do comércio triangular praticado pelas colônias de povoamento situadas no sul gerou atritos com a metrópole. E aí, as colônias de povoamento eram do sul ou eram do norte? Recordam-se na aula que a gente estudou? Letra C. O segundo Congresso Continental da Filadélfia decretou a separação dos Estados Unidos através da Declaração de Independência, redigida por Thomas Jefferson. E aí, foi isso mesmo? Sim, professor, foi isso mesmo. É isso que vocês devem responder. Foi a partir desse segundo congresso que nós iremos ter a separação da Inglaterra e das 13 colônias dos Estados Unidos. Vamos falar agora sobre as outras alternativas também. Letra D. A política de conciliação adotada pela Inglaterra retardou o processo de independência das 13 colônias inglesas. Gente, chega a ser cômico. Por quê? Em nenhum momento eles tentaram conciliar. Sempre lutaram de forma bélica. Nada de diálogo. E a letra A. A França e a Espanha apoiaram a Inglaterra durante a Guerra de Independência. Não, a França e a Espanha apoiaram as 13 colônias na luta de independência. Enfim, terminamos a nossa aula de hoje. Um beijão e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.